Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao canal Farmacologia Básico-Clínica. Iniciaremos nosso curso sobre os antimicrobianos, das bases da microbiologia à farmacologia clínica. Nesta primeira parte, serão abordadas as bases da microbiologia fundamentais para a compreensão da farmacologia básica e clínica dos antimicrobianos. Inicialmente, é importante compreendermos a classificação de acordo com a técnica de Gram. A começar pela classificação das bactérias de acordo com a técnica de Gram, definimos as bactérias como gram-positivas ou gram-negativas. A técnica de Gram é universalmente conhecida como a coloração de Gram. Trata-se de um método de coloração de bactérias desenvolvido em 1884 pelo médico dinamarquês Hans Christian Joachim Gram e, portanto, leva o seu nome. Mas por que essa coloração de Gram é tão importante? Primeiro, há que se dizer que a coloração de Gram é o primeiro passo para a caracterização de amostras de bactérias em gram-positivas e gram-negativas. É o passo inicial para o diagnóstico laboratorial de infecções bacterianas. Por meio dessa técnica, conseguiremos verificar os formatos e os arranjos das bactérias, classificando-as em Streptococcus, Staphylococcus, Bacilo, cocos isolados, Diplococcus, por exemplo. É com base nessa classificação que caracterizamos o espectro de ação da maior parte dos antibióticos, de acordo com a sensibilidade das bactérias gram-negativas ou gram-positivas à ação antimicrobiana desses fármacos. Por exemplo, para saber qual medicamento eu tenho que usar, preciso ter conhecimento de qual grupo essa bactéria pertence. A penicilina, por exemplo, não tem ação em bactérias gram-negativas, porque a penicilina tem ação sobre a parede celular das bactérias gram-positivas. Há que se lembrar que as gram-negativas têm uma membrana externa que protege a parede de peptidoglicano da gram-negativa contra a ação das penicilinas. Além disso, há antibióticos que possuem maior atividade frente a bactérias gram-positivas em relação a gram-negativas e vice-versa, como também há antibióticos que têm ação de amplo espectro, tendo sensibilidade contra gram-positivas e gram-negativas. Então, o que determina se a bactéria é gram-negativa ou gram-positiva? O que determina é a organização e a composição, sobretudo, da sua parede celular, que vai influenciar nesta coloração de Gram. As bactérias gram-positivas, existe uma camada espessa de peptidoglicano que terão moléculas de ácido teicoico associadas que organizam e conferem uma certa rigidez a essa parede celular bacteriana. Então, nas gram-positivas, a presença dessa espessa parede constituída, sobretudo, de peptidoglicano associado a ácido teicoico, é o que diferencia a parede celular, por outro lado, das gram-negativas. Nas gram-negativas, há uma fina camada de peptidoglicano e sobre essa fina camada de peptidoglicano há uma membrana externa revestindo, né? Essa membrana ela é constituída, sobretudo, de lipopolissacarídeos. Essa membrana externa revestindo essa fina camada de peptidoglicano diferencia as bactérias gram-negativas das gram-positivas. Antes, é fundamental revisarmos a técnica de coloração de Gram propriamente dita e correlacionar a coloração obtida na técnica com a distinção entre as paredes celulares de uma bactéria gram-positiva em comparação a uma gram-negativa. Para prepararmos a coloração de Gram, é necessário, inicialmente, prepararmos uma lâmina. Fazemos inicialmente um esfregaço em uma lâmina de vidro com a amostra das bactérias. Então, aguarda-se que a lâmina seque e, em seguida, deve-se fixar a lâmina, esse esfregaço, por exemplo, passando esta lâmina rapidamente na chama do bico de Bunsen. Assim que a lâmina foi finalmente preparada, iniciaremos a técnica de Gram propriamente dita.
A primeira etapa da técnica de coloração de Gram consiste em recobrir a lâmina com um corante cristal violeta, a genciana, e aguarda-se 1 minuto. Todas as bactérias, então, vão se corar na cor violeta ou roxo. O que retém o cristal violeta é o peptidoglicano presente na parede bacteriana, nesta parede celular bacteriana. Assim, as bactérias vão absorver o cristal violeta, mas principalmente as bactérias gram-positivas, porque nestas, o peptidoglicano compõe ali uma camada espessa da parede bacteriana e que está totalmente exposto, diferente das gram-negativas, cuja parede celular de peptidoglicano ela é fina e está ainda recoberta por uma membrana externa. Na sequência, remove-se o excesso do corante de cristal violeta. Para tanto, lavamos cuidadosamente a lâmina com água e, após isso, adicionamos o Lugol. O Lugol é o mordente que vai fixar o cristal violeta. O iodo liga-se ao cristal violeta e formará o complexo iodo para rosalina. Essa fixação ocorre principalmente nos gram-positivos, justamente porque nessas bactérias o peptidoglicano forma uma camada espessa e totalmente exposta. Após 1 minuto, levaremos, para a lavagem, esta segunda lavagem também com água, e depois lavaremos as lâminas com álcool acetona, que irá remover o corante das bactérias gram-negativas, porque o tratamento com álcool cetona extrai os lipídios da membrana externa das bactérias gram-negativas. Após 1 minuto, lavaremos pela segunda vez com água as lâminas e depois lavaremos com álcool acetona, que irá remover o corante das bactérias gram-negativas, porque o tratamento com álcool acetona extrai os lipídios da membrana externa das gram-negativas, que tem essa membrana externa constituída de uma camada de lipopolissacarídeo, o LPS. Essa camada de LPS será removida pelo álcool acetona, e junto com o LPS sairá o cristal de violeta das bactérias gram-negativas. Nas gram-positivas, no entanto, não haverá remoção do corante de cristal violeta, porque seu peptidoglicano está exposto e fixado ao cristal violeta, e por isso as gram-positivas permanecerão coradas em roxo-violeta. Agora, há bactérias gram-positivas coradas em roxo, porque não foram afetadas pelo álcool acetona. E há também, na mesma lâmina, as bactérias gram-negativas, sem coloração, porque esta foi removida com álcool acetona junto com a camada de lipopolissacarídeo que constitui essa membrana externa, revestindo as gram-negativas. Então, agora faremos uma terceira lavagem com água para remover o excesso do álcool acetona e, na sequência, iremos recobrir a lâmina com um corante diferente, a exemplo da fucsina ou safranina, que são corantes que conferem uma coloração rosa. Esse corante vai corar as gram-negativas que até então estavam sem cor. Após isso, lavaremos com água e colocamos as lâminas para secar ao microscópio. Depois da lavagem, olharemos as lâminas na objetiva de 100 vezes com óleo de imersão. E então verificaremos as bactérias gram-positivas coradas em roxo-violeta e as gram-negativas coradas em rosa. As gram-positivas têm algumas peculiaridades que merecem destaque do ponto de vista da microbiologia bacteriana. Então, detalhando um pouco mais sobre as diferenças entre as gram-positivas e gram-negativas, no que concerne à parede celular, cerca de 90% da parede celular das gram-positivas é composta de uma camada espessa de peptidoglicano, como já dito. Muitas bactérias possuem moléculas de ácidos teicoicos embebidas em sua parede celular de peptidoglicano. Determinados ácidos teicoicos são ligados covalentemente a lipídios da membrana, e esses são denominados ácidos lipoteicoicos. A membrana externa não está presente nas gram-positivas, diferente das gram-negativas. As gram-negativas têm esta membrana externa, que a gente não encontra aqui nas gram-positivas. A parede celular das gram-positivas são mais suscetíveis à ação de antibióticos que atuam na parede bacteriana, porque esta parede está exposta, como é o caso das penicilinas, que atuam inibindo a formação da parede bacteriana de peptidoglicano.
Então, quanto mais espessa a camada de peptidoglicano, mais resistente será a bactéria. É o caso dos estafilococos resistentes à meticilina. Outro detalhe importante é que as bactérias gram-positivas podem formar esporos, que são estruturas de resistência destas bactérias. Por outro lado, as gram-negativas apresentam uma estrutura mais complexa no que concerne à sua parede bacteriana. Há uma fina camada de peptidoglicano que não está em contato direto com o meio externo. Isso porque nas gram-negativas há uma membrana externa, formada por lipopolissacarídeos, conhecido pela sigla LPS, lipídio A, fosfolipídios, porinas e lipoproteínas. Não possui ácido lipoteicoico, como, por exemplo, as gram-positivas possuem. E, além disso, o lipídio A tem um papel importante de endotoxina. A endotoxina tem a função de ativar o sistema imunológico do hospedeiro. Além do mais, há as porinas. As porinas, elas regulam a entrada e a saída de moléculas. As porinas, elas servem de transporte de antibióticos. Estas são as que predominam no trato gastrointestinal, ou seja, na microbiota intestinal humana. A membrana externa, ela impermeabiliza a bactéria, protege a bactéria contra enzimas digestivas. O LPS, o lipopolissacarídeo, é extremamente imunogênico. Os lipopolissacarídeos são determinantes da virulência em gram-negativos. E, além disso, é importante destacar que o LPS oferece maior resistência à ação das polimixinas. Além do mais, as gram-negativas, por não terem a sua parede bacteriana de peptidoglicano expostas, uma vez que elas estão protegidas por esta membrana externa, as gram-negativas são mais resistentes à ação das penicilinas, justamente porque a membrana externa reveste, né, esta parede bacteriana de peptidoglicano, que é o local de ação das penicilinas. Além do mais, entre a membrana externa e interna, existe o espaço periplasmático. Esse espaço ele tem um aspecto importante, porque as beta-lactamases, elas estão muito presentes nesse espaço periplasmático. E as beta-lactamases têm um papel de inativar os antibióticos beta-lactâmicos. E, portanto, confere também resistência à ação desses antimicrobianos. Há também outras bactérias atípicas, porque tem uma parede celular diferente. Esta parede celular das bactérias atípicas, elas não coram pela técnica de Gram. Elas são bactérias altamente patogênicas. E por que essas bactérias não coram pela técnica de Gram? Devido ao alto teor de ácido micólico, que confere elevada lipossolubilidade à parede bacteriana desses micróbios. Isso impede que os reagentes de Gram corem essas bactérias. A parede celular dessas bactérias é formada, como disse, por uma membrana plasmática e uma camada de peptidoglicano, arabinogalactana, e, além disso, o grande diferencial é uma camada longa e espessa de ácido micólico, que são ácidos graxos de cadeia longa, isto é, lipídios. E essas bactérias, elas são conhecidas como bacilos alcoácido resistentes, e apenas são coradas por técnicas de coloração de Zillnissen. Logo mais, entenderemos por que esses micro-organismos são bacilos álcool-resistentes, entendendo a técnica de coloração de Zillnissen. Esses micro-organismos, eles são anaeróbios, obrigatórios, imóveis, altamente patogênicos, com paredes ricas em cera e lipídios, por isso a terminação de mico, a exemplo da Mycobacterium. Além disso, temos a nocárdia e o alto teor de ácido micólico na membrana dá nome a essas bactérias de micobactérias. Os dois principais representantes são o bacilo da tuberculose e o bacilo de Hansen. Além disso, temos as micobactérias atípicas causadoras de pneumonia. A seguir, revisaremos o método de coloração de Zillnissen, que é utilizado para identificar os bacilos alcoácido resistentes. Antes de tudo, é necessário preparar a lâmina, fazê-la esfregar, fixar com o auxílio do bico de Bunsen, e após preparar a lâmina, seguiremos os passos da técnica de coloração de Zillnissen.
Na primeira etapa, adicionaremos o corante denominado de fucsina, ou carbofucsina, que é um corante muito lipofílico e, portanto, impregna facilmente o ácido micólico. Esse corante é de cor rosa e vai corar todas as bactérias presentes na lâmina. Em seguida, iremos submeter essa lâmina ao aquecimento até emitir vapores, e esse aquecimento favorece a penetração do corante de carbofucsina ou fucsina nas bactérias. Na terceira etapa, adicionaremos uma substância para remover a carbofucsina e para isso utilizaremos o álcool ácido, que é etanol a 95% e ácido nítrico a 3%. Esse álcool ácido vai remover o corante de todas as bactérias que não são micobactérias. Isso porque todas as bactérias são álcool-ácidos resistentes. E o álcool ácido não descora essas bactérias que são álcool-ácidos resistentes. E, por fim, adicionaremos o azul de metileno, que vai corar o fundo da lâmina e as demais bactérias que serão coradas em azul, o que vai contrastar com as micobactérias que permanecerão coradas em rosa por serem álcool ácido resistentes. Agora, iniciaremos propriamente dita a microbiologia médica, a começar com os gram-positivos. As bactérias gram-positivas, elas podem ser classificadas em cocos, a exemplo do Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus e Peptostreptococcus, das quais os 3 primeiros gêneros são os mais importantes, Staphylo, Strepto e Enterococcus. Além disso, temos os bastonetes. Aqui, como exemplo, a destacar os bacilos, Clostridium, Corynebacterium, Listeria, Lactobacillus, Propionibacterium e Gardnerella. Do ponto de vista clínico, as gram-positivas com maior relevância, como dito, são os Staphylos, Strepto e Enterococcus, e daremos um enfoque maior a estes 3 gêneros e as espécies principais destes 3 gêneros. Essas bactérias gram-positivas, elas são encontradas facilmente na microbiota da pele, na microbiota residente e transitória da pele. A microbiota encontrada na pele é constituída principalmente por estas bactérias gram-positivas. Começaremos pelo gênero dos Staphylococcus. Staphylococcus significa que se agrupam-se em cachos de uva, da origem da palavra Staphyle, que significa cachos de uva. São bactérias anaeróbicas facultativas e são micro-organismos não flagelados. Estão presentes na pele, sobretudo nas narinas, axilas, região inguinal e períneo. Os estafilococcos estão entre os agentes mais frequentemente relacionados a patologias humanas. Os processos infecciosos mais comuns incluem as pneumonias, as bacteremias, infecções de pele, acnes, furúnculos, celulites, tecidos moles, infecções relacionadas ao uso de próteses, catéteres venosos, endocardite, meningites, qualquer perda da integridade da pele, higiene precária, hemodiálise, uso de drogas injetáveis, favorece a infecção por essas bactérias. O Staphylococcus é uma bactéria catalase positiva. Geralmente, quando a gente diz que ela é catalase positiva, o Staphylococcus é uma bactéria catalase positiva. E por que isso é importante? Porque quando é verificado no laboratório, sabe-se que essas bactérias são capazes de fazer a lise, a quebra da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. E isso difere dos Streptococcus, que são catalase negativas. Ou seja, ser catalase positiva ajuda a diferenciar o Staphylococcus, que é catalase positivo, dos Streptococcus, que são catalase negativos. Há os Staphylococcus, que são classificados como coagulases positivos, e há aqueles que são classificados como coagulases negativos. Isso vai depender do meio de cultura. O que utilizamos é o agar-sangue, de sangue de carneiro. A coagulação sobre a bactéria confere a evasão do sistema imune. Daí a importância, né, que o fato de ser coagulase positiva confere a virulência dessas bactérias que são coagulases positivas. Do ponto de vista da microbiologia médica, as espécies mais importantes de Staphylococcus são Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus saprophyticus. Os Staphylococcus, eles são bactérias sensíveis à clorexidina, o metiolate, e por isso é utilizado antes da incisão cirúrgica para eliminar estas bactérias residentes
na pele. É importante relembrarmos o teste da catalase. O teste da catalase é um teste muito importante que ajuda a separar os estreptococos que são catalase negativa de outros cocos que são gram-positivos, produtores de catalase, exemplo dos estafilococos. A enzima catalase, a sua presença, permite a conversão do peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. E quando esse teste é positivo, verifica-se a liberação do oxigênio, na forma de bolinhas, que são liberadas na placa de Petri. Além disso, um outro teste muito importante é o teste da coagulase. Através desse teste, verificamos se o micro-organismo ele possui coagulase. Então, utilizamos um plasma rico em fibrinogênio, mas a amostra proveniente da cultura microbiana. Se o teste ele é positivo, ou seja, se aquele micro-organismo ele é catalase positiva, haverá formação de coágulo, que é observado, por exemplo, dentro do tubo de ensaio, né, em horas. Iremos começar com a espécie mais importante, mais conhecida de estafilococos, os estafilococos áureos. E eles são assim chamados porque áureo significa dourado. No seu meio de cultura, apresentam colônias com coloração dourada. Os estafilococos áureos é coagulase positiva, o que permite distinguir de outros estafilococos, que são coagulases negativas, como estafilococos epidermides e os saprofíticos. O estafilococos mais importante é o estafilococos áureos, que é considerado um patógeno oportunista e frequentemente associado a infecções na pele, até infecções sistêmicas adquiridas na comunidade ou em hospitais, as chamadas infecções nosocomiais. Do ponto de vista médico, os estafilococos áureos são responsáveis por uma vasta gama de doenças. As doenças causadas pelo estafilococos áureos são classificadas em doenças supurativas, que é resultado do dano direto da bactéria no tecido, e as doenças mediadas por toxinas. O principal habitat dos estafilococos é a própria pele humana, especialmente também o nariz humano. A principal forma de transmissão é através das mãos. São exemplos de doenças supurativas, ou seja, aquelas decorrentes do dano direto causado pela bactéria. A foliculite, que se caracteriza pela presença de pústulas piogênicas no folículo piloso, o abscesso com pus na pele, o furúnculo, vários folículos infectados, né? E, além disso, a união de vários furúnculos pode evoluir a um carbúnculo. Além disso, temos o impetil, que é a infecção de pele, caracterizado também como lesão perioral, com a presença de crostas melicéricas, infecções dentárias, endocardite, pneumonia, osteomielite, artrite séptica, né? São doenças que podem ter como agente etiológico frequente estafilococos áureos. Infecções de feridas cirúrgicas também, muito comumente, são causadas pelos estafilococos áureos. O agente mais comum de todas essas doenças, sem sombra de dúvidas, é essa espécie de estafilococos. Das doenças mediadas por toxinas, destaca-se a intoxicação alimentar, a gastroenterite, causadas por enterotoxinas termorresistentes, que são superantígenos e causam uma peristalse intensa. São diarreias não sanguinolentas. Tratamento sintomático e hidratação é a recomendação. Além disso, temos a síndrome da pele escaldada, causada por toxinas esfoliativas, como a toxina A e toxina B, e são complicações de infecções secundárias pelos estafilococos áureos. Há também a síndrome do choque tóxico, que é causada por um superantígeno chamado de TSST1. Está muito associado ao uso de absorventes internos contaminados por estafilococos áureos, por conta da presença de sangue, que é um meio de cultura para essas bactérias. E culmina com a púrpura fulminante, com a coagulação disseminada, rastro cutâneo, febre e hipotensão, e é uma condição potencialmente fatal. O Staphylococcus é uma bactéria potencialmente causadora de bacteremia, especialmente Staphylococcus aureus em destaque. Essa bactéria ela pode migrar pelo catéter, por exemplo, até chegar à circulação sanguínea, podendo levar a quadros graves de bacteremia, principalmente se a microbiota hospitalar que contaminou e colonizou o catéter abrigar cepas resistentes à meticilina, que são os famosos Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, conhecida pela sigla MRSA. A bacteremia ela pode causar infecções em outros sítios à distância daquele foco primário da infecção.
levando a endocardites, artrites sépticas, osteomielites, formação de abscessos metastáticos em pele, tecidos subcutâneos, pulmões, fígados, rins e cérebro. O estafilococo, sem sombra de dúvida, é um agente etiológico da endocardite com comprometimento das válvulas cardíacas. Além disso, é um agente etiológico da pneumonia, decorrente de aspiração, a exemplo de crianças, idosos, etilistas e demais condições em que há rebaixamento do nível de consciência favorece a aspiração de conteúdo da cavidade oral, levando o Staphylococcus aureus às vias respiratórias. Nos traumas, quando há fraturas expostas, ou seja, quando há solução de continuidade entre o osso e o meio externo, sobretudo em ossos mais vascularizados, o Staphylococcus aureus, sem sombra de dúvida, é um micro-organismo potencialmente causador de osteomielites. Um dos principais agentes etiológicos da artrite séptica é o Staphylococcus aureus, seja por disseminação hematogênica, seja por contaminação causada por punção, a exemplo da artrocentese. Há que se destacar a resistência que algumas cepas de Staphylococcus aureus possuem, seja na comunidade, seja no ambiente hospitalar, que é a resistência a um antibiótico denominado meticilina, dando assim origem ao termo Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. A meticilina foi a primeira penicilina semissintética não suscetível à ação de beta-lactamases. Apesar da meticilina e oxacilina serem antibióticos antimicrobianos semissintéticos resistentes à penicilinase, rapidamente, já na década de 1980, começaram a aparecer com muita rapidez cepas de Staphylococcus aureus com resistência à meticilina, inclusive à oxacilina também, identificadas pelas siglas MRSA e ORSA, respectivamente, Staphylococcus aureus resistente à meticilina e Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, e também aos demais beta-lactâmicos. Os estafilococos meticilina resistentes desencadeiam infecções tão invasivas quanto as causadas por estafilococos meticilina sensível. O desafio que se impõe é que a resistência a vários antibióticos limita e muito as opções terapêuticas e prolonga o tempo de tratamento dessas infecções. Esses patógenos que expressam o gene SCC-MEC ou MEC-A, eles são patógenos que codificam uma proteína ligadora de penicilina com uma baixa afinidade a todos os beta-lactâmicos, de forma que essas cepas se tornam resistentes a meticilinas e também se tornam resistentes a todos os antibióticos beta-lactâmicos. Atualmente, as cepas de estafilococcus resistentes à meticilina são amplamente difundidas nos hospitais, mas também na própria comunidade, o que limitou a utilização de antibióticos beta-lactâmicos para esses micro-organismos. Com o surgimento e a disseminação da resistência à meticilina e à oxacilina, a opção para o tratamento desse patógeno foi restrito a glicopeptídeos, como vancomicina e teicoplamina, e oxazolidinonas, como a linezolida. Outra espécie muito importante de estafilococcus é o Staphylococcus epidermidis. O Staphylococcus epidermidis é coagulase negativa, hemólise negativa e urease positiva. Além disso, é sensível ao antibiótico novobiocina. É considerado a bactéria comensal, inócua, da pele humana. É um patógeno oportunista relacionado com infecções associadas à colonização de dispositivos médicos, a destacar o catéter venoso central. O sucesso do Staphylococcus epidermidis como patógeno se deve provavelmente ao fato de se aderir às superfícies formando biofilmes. Esse patógeno está associado a infecções de próteses valvares, na endocardite e infecções de catéteres endovenosos. E a maioria destas linhagens de Staphylococcus epidermidis produzem beta-lactamases. É importante destacar que o fato do Staphylococcus epidermidis ser sensível à novobiocina permite identificá-lo em laboratório, e por isso a importância dessa sensibilidade a este antibiótico, para fins de identificação da espécie Staphylococcus epidermidis. O biofilme é uma estrutura microbiana, onde uma comunidade microbiana cresce e se desenvolve. Geralmente, esse biofilme é formado em locais onde há passagem de líquidos,
de fluidos. Esse biofilme ele é uma matriz extracelular polimérica, que permite o crescimento de bactérias de forma protegida e permite a sobrevivência mesmo quando as condições não mostram favoráveis a estes micro-organismos. Essa matriz é constituída por polissacarídeos contendo células bacterianas. Em seus biofilmes, é possível identificar polissacarídeos em comum, a exemplo da mannose, galactose, glucose, que é a mais abundante, a N-acetilglucosamino, ácido galacturônico, arabinose, fucose, raminose, xilose. As etapas de formação de um biofilme consistem basicamente em 5 etapas. A primeira é a adesão reversível, que é o contato do micro-organismo com a superfície, e ocorre, então, a colonização primária, relacionada mais à interação físico-química do micro-organismo com a superfície. Em seguida, o segundo passo consiste na adesão irreversível, em que a formação de microcolônias, por meio da agregação célula a célula e a produção de mais matriz polimérica extracelular, resultando na formação de colônias organizadas em multicamadas. Terceiro passo consiste na formação do biofilme, em que é a proliferação e formação da matriz exopolissacarídica. O quarto passo consiste na maturação do biofilme. É a fase na qual se verifica a espessura máxima do biofilme com toda a sua organização estrutural. E, por fim, temos a dispersão, em que as células ou microcolônias do biofilme são liberadas a partir do biofilme já maduro. O biofilme é uma estratégia de sobrevivência que impede ou dificulta, inclusive, a penetração dos antimicrobianos. Então, os antibióticos não conseguem penetrar no biofilme. São exemplos de bactérias produtoras de biofilme: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Burkholderia cepacia e Haemophilus influenza. Uma outra espécie muito importante de Staphylococcus é o Staphylococcus saprophyticus. O Staphylococcus saprophyticus é uma espécie coagulase negativa, hemólise negativa e urease positiva. O fato de o Staphylococcus saprophyticus ser resistente à nova biocina possibilita distinguir o Staphylococcus saprophyticus do Staphylococcus epidermidis. O epidermidis, é sensível à novobicina. O Staphylococcus saprophyticus é um importante uropatógeno de infecção não complicada do trato urinário. Esse patógeno causa cerca de 42% das infecções do trato urinário em mulheres jovens. É o segundo agente mais comum causador de infecções do trato urinário, afetando, sobretudo, mulheres sexualmente ativas. Essa bactéria, o Staphylococcus saprophyticus, pode ser colonizadora assintomática do trato urinário feminino, levando à bacteriúria não sintomática. Essa bactéria pode causar pielonefrite, sepse, nefrolitíase, endocardite, uretrite, epididimite e prostatite, particularmente nos homens. Neste momento, abordaremos um outro gênero muito importante de gram-positivos, são os streptococcus. Os streptococcus são gram-positivos em forma de cocos e são catalases negativas. Organizam-se em cadeias. O fato de os streptococcus serem catalases negativos os distingue daqueles que são catalases positivos, que são os estafilococcus que já vimos. A maioria dos streptococcus estão na nasofaringe, na garganta, trato respiratório, na pele. Podem estar também no intestino humano. São bactérias anaeróbias facultativas, sobrevivem tanto com a presença quanto com a ausência do oxigênio. Podemos classificar os streptococcus de acordo com os padrões de hemólise. São, ao todo, 3 padrões de hemólise reconhecidos. Temos a alfa-hemólise, que consiste na lise parcial das hemácias, em que a gente observa na placa de Petri com presença de pigmento mais esverdeado. Temos a beta-hemólise, que consiste na lise, na quebra total das hemácias. E o aspecto na placa de Petri é amarelado transparente. E, por fim, temos a gama-hemólise, em que as hemácias não têm quaisquer alterações. Além dessa classificação, há a classificação de Lancefield,
que distingue os Streptococcus em 20 grupos sorológicos de Lancefield. São eles o grupo A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V. Porém, aqueles de maior importância são os grupos A, B, C, D, F e G. Essa classificação de Lancefield, baseada nesses grupos sorológicos, é feita a partir das características antigênicas do carboidrato C, detectado por diferentes técnicas imunológicas. O carboidrato C é um polissacarídeo antigênico presente na parede celular bacteriana. E duas exceções são Streptococcus pneumoniae e Streptococcus viridans, que não são classificáveis pela técnica de Lancefield, mas são espécies que têm sua importância clínica. Iremos começar com os Streptococcus beta-hemolíticos, especialmente os Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. São assim chamados porque apresentam hemólise completa das hemácias no meio de cultura. Isso é visualizado pela área transparente ao redor da colônia. E o principal fator de virulência característico do Streptococcus do grupo A é a presença da proteína M. Essa proteína M é muito importante porque ela confere a essa bactéria uma atividade antifagocitária, ou seja, confere resistência à fagocitose pelos polimorfonucleares. Além disso, a proteína M forma um complexo com fibrinogênio, favorece a adesão e invasão dos queratinócitos, e essa proteína M é hematogênica, desencadeadora de febre reumática, cardite reumática, artrite reumática e doença nefritogênica, levando a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que são manifestações autoimunes após a infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, cujo principal representante é o Streptococcus pyogenes, conhecida como bactéria comedora de carne. O principal e mais importante, Streptococcus pyogenes, é uma bactéria altamente patogênica e altamente infecciosa, frequentemente responsável pelas faringoamigdalites bacterianas. O teste de sensibilidade à bacitracina tem a finalidade de diferenciar o Streptococcus pyogenes de outras cepas do grupo A ou de outras espécies com colônias beta-hemolíticas. Então, observe que o Streptococcus pyogenes tem esta sensibilidade à bacitracina. E como seria a interpretação do teste de bacitracina? Bem, a presença de qualquer halo de inibição ao redor do disco de bacitracina do antibiótico na placa de Petri é interpretado como sensibilidade à bacitracina, e isto é indicativo de que se trata de Streptococcus pyogenes naquela colônia. Os Streptococcus pyogenes causam doenças muito importantes na clínica. É um dos agentes causadores da faceite necrotizante. É o Streptococcus pyogenes, que é conhecida como a bactéria devoradora ou comedora de carne. A Streptococcus pyogenes produz a exotoxina B, que é a principal envolvida na faceite necrotizante. Essa é uma infecção rara dos tecidos subcutâneos ou dos músculos, levando a uma vermelhidão, inchaço, dor em alguma parte do corpo associada a um ferimento óbvio ou outra incisão na pele, que levou à infecção. Os sintomas são febre, varículas, com fluidos, bolhas na pele e músculos, peles inchados e dolorosos, e essa infecção oferece risco à vida e requer um alto índice de suspeita clínica para se realizar o diagnóstico o mais rapidamente possível. A febre escarlatina, essa também é uma infecção bacteriana muito contagiosa, causada por toxinas da Streptococcus pyogenes, e a sua principal toxina causadora da escarlatina é a toxina eritrogênica, que atinge principalmente crianças dos 5 aos 15 anos. Os principais sintomas clássicos da escarlatina incluem o eritema cutâneo com textura áspera, tipo lixa, e que desaparece a dígito pressão, língua tipo framboesa e inflamação dos gânglios, além de febre. Outra doença causada pelo Streptococcus pyogenes é a faringoamigdalite streptocócica. É considerada Outra principal doença muito importante na clínica é a faringoamigdalite streptocócica. É considerada uma doença autolimitada. A causa mais comum de amigdalite bacteriana é a infecção pelo Streptococcus pyogenes.
O tratamento adequado com antimicrobiano é importantíssimo para prevenir a febre reumática e as complicações supurativas, como, por exemplo, os abscessos peritonsulares, linfadenite cervical, mastoidite, sinusites, otites médias, entre outras. A celulite e erisipela também são infecções agudas de pele e tecido subcutâneo, geralmente causadas pelo Streptococcus ou Staphylococcus. Os sinais e sintomas são dor, calor, eritema de rápida disseminação na pele, além de edema. O Streptococcus mais frequente causador da celulite erisipela é o Streptococcus pyogenes. Temos também o hipetío, que é uma infecção de pele altamente contagiosa, que pode ser causada tanto pelo Streptococcus quanto pelo Staphylococcus. A síndrome do choque tóxico, a toxina envolvida nessa síndrome é a exotoxina A piogênica, e as manifestações incluem febre alta, hipotensão, exantema eritematoso, difuso e envolvimento de múltiplos órgãos, podendo evoluir para choque grave. A febre reumática e a glomerulonefrite pós-estreptocócica são consequências autoimunes da infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, cujo principal e mais importante representante é o Streptococcus pyogenes. O Streptococcus pyogenes produz a hialuronidase, que degrada o ácido hialurônico, além de ser um fator de disseminação e de invasão muito importante dessa bactéria. Outra enzima que o Streptococcus pyogenes produz é a fibrinolisina, que é a streptokinase, que causa lise de trombos e lesão do DNA, DNase, que causa lise do DNA. Então, são alguns mecanismos de invasividade que essa bactéria... Então, estes são alguns mecanismos de invasão que essa bactéria produz, conferindo a ela a capacidade de ser uma bactéria chamada de comedora ou devoradora de carne. Aqui estão o tipo de patogênese piogênica, tóxica e imunomediada pós-estreptocócica não supurativa. E aqui nós temos as principais doenças representantes: hipetígo, celulite, faringite, sepse como representantes do tipo de patogênese piogênica, a escarlatina, o choque tóxico como representantes da doença tóxica causada pelo Streptococcus pyogenes, e a febre reumática glomerulonefrite como exemplos de doença imunomediada pós-estreptocócica não supurativa, e os principais locais e órgãos acometidos por estas infecções. O Streptococcus agalacti também é um exemplo muito importante de uma espécie desse Streptococcus, que é o principal representante beta-hemolítico do grupo B de Lancefield. É catalase negativo, encapsulado, cuja cápsula é formada pelo ácido ciálico, o que confere camuflagem frente ao sistema imune. Esse micro-organismo possui fímbrias. Duas características que ajudam a identificação laboratorial é o fato de que é resistente à bacitracina e também tem a capacidade de hidrolisar o hipurato. O Streptococcus agalacti é transmitido geralmente através do canal do parto ao recém-nascido. Isso porque esse micro-organismo coloniza o trato genital feminino em algumas mulheres. Pode causar infecção pós-parto, pode causar cistite, como também é um agente etiológico importante da corioaminionite, que pode levar a parto prematuro ou mesmo aborto devido à ruptura da membrana amniótica. As gestantes colonizadas pelos Streptococcus agalacti devem ser tratadas com antibiótico profilaxia, e esse é um dos principais agentes causadores de sepse neonatal. Daí a importância desse agente como principal causa de infecção em recém-nascidos, em neonatos. Doença neonatal de início precoce pode se manifestar até 7 dias após o nascimento, quando ele adquiriu a bactéria no intraútero ou durante o parto. E ainda tem a doença neonatal de início tardio, que ela se manifesta após o 7º dia até o 3º mês. Neste caso, a fonte é exógena, por bacteremia ou meningite. As manifestações clínicas das doenças causadas pelo Streptococcus agalacti incluem septicemia, osteomielite, artrite séptica, meningite com sequelas neurológicas, visuais, auditivas, podendo levar ao óbito, especialmente quando se trata da infecção de recém-nascidos. O Enterococcus também é um exemplo muito importante de bactéria gram-positiva. Os enterococos são normalmente encontrados no intestino grosso. São bactérias entéricas encontradas na microbiota intestinal de humanos e no trato geniturinário feminino. As espécies mais importantes de enterococos para
clínica médica são Enterococcus faecalis e Enterococcus faecio, porque são as espécies mais comumente associadas a processos infecciosos em humanos. Essas bactérias, elas são anaeróbias facultativas, são dispostas em pares e em cadeias curtas. Essas espécies, elas podem apresentar resistência naturalmente a vários tipos de antibióticos, como antibióticos de amplo espectro, a exemplo da vancomicina, e são importantes agentes de infecção hospitalares. As infecções mais comuns em que o Enterococcus está envolvido são as infecções urinárias. Apenas o Enterococcus faecalis é responsável por cerca de 80% das infecções por Enterococcus. Os enterococos são agentes causadores de prostatite, bacteremia, endocardite, infecções intraabdominais e infecções pélvicas. Por definição, a endocardite infecciosa é a inflamação das válvulas cardíacas ou do endocárdio mural. Há a endocardite infecciosa e há a endocardite não infecciosa. Aqui trataremos do primeiro caso, da endocardite infecciosa, que tem como principal agente etiológico bactérias, sobretudo bactérias gram-positivas. A endocardite infecciosa de cauda bacteriana, sem sombra de dúvidas, é a mais prevalente. E a grande maioria dos pacientes com válvula nativa tem endocardite infecciosa causada por Streptococcus viridans. Esse Streptococcus viridans, ele está, sobretudo, presente na cavidade oral e está associado à infecção por procedimentos dentários que podem funcionar como porta de entrada, levando a uma bacteremia transitória. Os demais agentes etiológicos incluem o Staphylococcus aureus, que faz parte da microbiota da pele, e o Enterococcus, que faz parte, sobretudo, da microbiota intestinal. Os usuários de drogas intravenosas têm mais infecção por Staphylococcus aureus e por Staphylococcus coagulase negativo e também por infecções fúngicas. Alterações valvares predispõem à endocardite, seja por lesão do endocárdio, seja por alteração de fluxo. São exemplos dessas alterações. Estenose valvar, qualquer alteração valvar que cause estase, turbulência sanguínea, cardiopatia reumática, estenose valvar calcificada, degenerativa, próteses valvares. Associado a isso, precisa ter também uma quantidade suficiente desses micro-organismos circulando na corrente sanguínea, ou seja, é necessário que haja uma bacteremia decorrente de, por exemplo, procedimento dentário, lesão de pele, lesão de cavidade oral, procedimentos cirúrgicos, infecção por agulha contaminada, até a escovação dentária e o ato de barbear também são procedimentos que podem levar a uma bacteremia. A endocardite, ela pode provocar febre, sopros cardíacos, petequias, anemia, fenômenos embólicos e vegetações endocárdicas, levando inclusive a abscessos miocárdicos. Agora iremos abordar os gram-negativos. A família mais importante de gram-negativos são os Enterobacteriaceae, que são encontrados principalmente como constituintes da microbiota normal do intestino grosso de humanos. Esses organismos são os principais anaeróbios facultativos do intestino grosso. Os gêneros mais importantes são aqui apresentados e suas respectivas doenças representativas. A Escherichia coli, como causadora de infecção do trato urinário, infecção entérica gastrointestinal. A Shigella, como causadora de infecção gastrointestinal, levando a disenteria. A Salmonella, como causadora de gastroenterite. A Klebsiella, como causadora de pneumonia, infecção do trato urinário. Enterobacter, como causadora de pneumonia, infecção do trato urinário. A Serratia, também como causadora de pneumonia, infecção do trato urinário. Proteus, como importante causador de infecção do trato urinário, e Yersinia, como agente etiológico da peste bubônica, da enterocolite e adenite mesentérica. A maioria das bactérias gram-negativas são bacilos anaeróbios facultativos, são catalase positivas, são oxidases negativas, exceto as pseudomônias, que são oxidase positivas, porque elas reduzem o nitrito em nitrato, e além disso, podemos classificar e diferenciar as bactérias gram-negativas a partir do meio de cultura entre aquelas que são lactose positivas e aqueles que são lactose negativas. Uma forma é utilizar o meio de cultura Agar-McConkey. É um meio seletivo e diferencial. É seletivo porque significa que apenas permite o crescimento de colônias de gram-negativas, pois inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. E são diferencial porque permite classificar esses gram-negativos em lactose positivo e em lactose negativo. São os gêneros lactose positivos, aqueles que apresentam a coloração rosa nesse meio Agar-McConkey. A exemplo da Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter e Serratia. E são os gêneros lactose negativos, aqueles que apresentam esta coloração amarelo esbranquiçado,
a exemplo da Shigella, Salmonella, Proteus, Providência, Morganella, Yersinia e Pseudomonas. Começaremos com a principal espécie de bactéria gram-negativo Enterobacteriaceae, que é a Escherichia coli. A Escherichia coli é um micro-organismo com forma de bastonete, dotados de fímbrias, que são extensões proteicas muito relacionadas à adesão da bactéria. É um micro-organismo flagelado, o que contribui para a motilidade desse micro-organismo. Esse micro-organismo produz catalase, portanto, é uma bactéria catalase positiva. Além de ser um anaeróbio facultativo, é capaz de fermentar lactose. A enzima beta-galactosidase permite quebrar a lactose em glicose e galactose. Algumas espécies são inofensivas, mas outras espécies da Escherichia coli, são patogênicas. São identificadas por sorotipos patogênicos. Os sorotipos eles são baseados nos antígenos que essas cepas produzem. A Escherichia coli possui 3 principais antígenos, o antígeno O, o antígeno H e o antígeno K. Contudo, a combinação desses antígenos resulta em mais de 1000 tipos antigênicos de E. coli, mais de 1000 sorotipos ou linhagens diferentes de Escherichia coli. Sorotipos específicos são relacionados a tipos específicos de doença, daí a importância de identificar os sorotipos dessa bactéria. Um exemplo é a Escherichia coli com sorotipo O55 ou O111, que são responsáveis por causar surtos de diarreia neonatal. A Escherichia coli é o agente mais comum de infecção do trato urinário de sepsis associada a bacilos gram-negativos. É um agente etiológico muito comum na meningite neonatal, sobretudo o sorotipo da E. coli K1, e as linhagens enterotoxigênicas da E. coli são causadoras de diarreia aquosa, sem presença de sangue, conhecida como diarreia do viajante. Além disso, tem espécies causadoras de diarreia sanguinolenta, disenteria. É a E. coli intra-hemorrágica, por exemplo, a E. coli com antígeno O157H7. No tocante aos reservatórios de infecção, podemos considerar que são reservatórios de Escherichia coli, os próprios seres humanos e outras espécies de animais. Um exemplo é que a fonte de Escherichia coli responsável por infecção do trato urinário é a própria microbiota que coloniza a região urogenital. Na meningite neonatal, a infecção ocorre pela passagem do feto pelo canal de parto materno. Na diarreia do viajante, a principal forma de infecção ocorre pela ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes humanas. É assim que ocorre a contaminação. Na disenteria, o principal reservatório da Escherichia coli O157H7, que é a enterohemorrágica, está no intestino bovino. Logo, a principal forma de contaminação advém da carne mal cozida, exemplo do hambúrguer mal cozido. No que concerne aos fatores de virulência da Escherichia coli, é importante relembrar que o que seriam fatores de virulência? Bem, são produtos ou estratégias evolutivas que a bactéria se utiliza para causar a doença e participam do mecanismo de patogenicidade. E são fatores de virulência para a Escherichia coli. A expressão da pile, a cápsula, endotoxina, exotoxinas. São 3 exotoxinas importantes. A exemplo das toxinas termolábio, toxina termoestável e a verotoxina. Lembrando que exotoxina é a toxina liberada pela Escherichia coli na luz do intestino. Então, portanto, são chamados também de heterotoxinas. O LPS é uma endotoxina, é a principal endotoxina dos gram-negativos, o lipopolissacarídeo bacteriano. A cápsula, ela constitui ali uma camada externa dotada de polissacarídeos, que são importantes para driblar, esquivar do sistema imune, evitando que essa bactéria ela seja fagocitada. A cápsula confere a essa bactéria uma proteção contra a fagocitose. É uma camada externa dotada de polissacarídeos que são importantes para driblar do sistema imune e é um organismo, portanto, encapsulado. São 3 enterotoxinas, a exemplo das enterotoxinas, a termolábio e a termoestável, que são responsáveis pela diarreia aquosa, e tem a verotoxina, que é responsável por causar a diarreia sanguinolenta. Essa toxina, a verotoxina, é produzida exclusivamente pela linhagem de E. coli enterohemorrágica. Em torno de 5% dos indivíduos que têm infecção pela Escherichia coli enterohemorrágica têm o quadro de diarreia sanguinolenta. Cerca de 5% dos indivíduos que têm infecção por Escherichia coli enterohemorrágica, portanto, terão um quadro de diarreia sanguinolenta, poderão apresentar também complicação. Uma das principais e mais letais é a síndrome hemolítica urêmica, que iremos abordar na sequência. Essa verotoxina é também denominada toxina do tipo Shiga,
por ser muito semelhante à toxina da Shigella. Abordaremos agora a patogênese da infecção intestinal pela Escherichia coli. Inicialmente, após a contaminação, a Escherichia coli, ela adere ao jejum, ao íleo, através de estruturas de adesão, a exemplo do pili. Em seguida, essas bactérias elas começam a secretar suas enterotoxinas que irão atuar sobre as células do jejum e do íleo, os enterócitos, causando um quadro de diarreia aquosa. A toxina termolábil, ou termossensível, assim chamada porque ela é sensível ao calor, ela é composta de uma subunidade A e 5 subunidades B. Essa toxina ela sofre endocitose, que se funde ao aparelho de Golgi, então a subunidade A ela se separa das outras 5 subunidades B. Essa subunidade A, ela ativa, por sua vez, a proteína G, a subunidade alfa, especificamente, ok? E, dessa forma, ativa a adenililciclase. Com a ativação da adenililciclase, aumenta-se os níveis de AMP cíclico, e aumentar os níveis de AMP cíclico, por sua vez, este segundo mensageiro ativa a proteína quinase, que fosforila e abre os canais de cloreto, que vai, por sua vez, né, ativar aí uma capacidade hipersecretora do enterócito. Então, esses canais de cloro abertos na membrana luminal fazem com que esses enterócitos comecem a se tornarem hipersecretores, isto é, a perder cloro. Essa perda de cloro vai levar à perda de sódio e água também, e a essa hipersecreção vai levar a uma diarreia aquosa. A toxina termoestável, por sua vez, é de baixa massa molecular, se liga e estimula os receptores de guanulato ciclase C, e dessa forma haverá aumento dos níveis de AMP cíclico, que ativa a abertura de canal de cloro, e com essa abertura de canal de cloro vai acarretar essa hipersecreção de eletrólitos e água, culminando na diarreia aquosa. É importante destacar que essa linhagem enterotoxigênica não invade a mucosa intestinal e, portanto, causam apenas diarreia aquosa não sanguinolenta. Os enterócitos, eles não sofrerão nenhuma alteração estrutural. Por outro lado, as linhagens enteropatogênicas ou enteroinvasivas não causam doença pela formação de enterotoxinas, ao contrário desta, e sim pela invasão do epitélio do intestino grosso, induzindo a apoptose de enterócitos, provocando diarreia sanguinolenta, chamada desinteria. Aqui iremos abordar o caso da patogênese da enterohemorrágica, porém não invasiva. É o exemplo da E. coli com o sorotipo O157H7, que causa diarreia sanguinolenta, uma desinteria induzida pela verotoxina. O mecanismo é que a toxina ela consegue atravessar as membranas epiteliais intestinais e, ao atravessar as membranas epiteliais intestinais, se dissemina através da circulação sanguínea. As células endoteliais da circulação intestinal parecem ser as células-alvo para essas toxinas. A patogênese consiste basicamente de lesão endotelial causada pela toxina, que ocorre pela ativação da cascata de coagulação, que leva à formação de microtrombos, levando ao consumo de plaquetas, ou seja, a uma trombocitopenia, fragmentação de hemácias, ou seja, uma anemia hemolítica, com formação de esquizócitos. Porque essa toxina, ela também lesa a microvasculatura renal, pode levar também a um quadro de insuficiência renal aguda, além do fato de que há receptores para essa enterotoxina expressos, sobretudo no epitélio renal. Isso acontece porque a toxina é transportada para o interior das células endoteliais, que então remove a adenina do RNA ribossomal da subunidade maior, 28S, e isso leva à interrupção da síntese proteica e finalmente culmina na morte por apoptose das células endoteliais. Se morrem células endoteliais, ativa, né, o sistema de coagulação e leva ao consumo de plaqueta, formação de microtrombos, anemia hemolítica e leva, consequentemente, à síndrome hemolítica urêmica. Então, basicamente, o mecanismo de ação da toxina está aqui representado e aqui está representado, né, a repercussão que leva à síndrome hemolítica urêmica. As três principais características dessa síndrome hemolítica urêmica consistem em anemia hemolítica, insuficiência renal aguda e trombocitopenia. A insuficiência renal ocorre porque há ação da verotoxina em receptores do endotélio da microvasculatura renal, assim como há receptores no próprio epitélio renal.
A trombocitopenia ocorre porque as plaquetas aderem à superfície do endotélio que foi lesado pela verotoxina, logo essas plaquetas elas serão consumidas. E, por fim, a anemia hemolítica ocorre porque a formação desses microtrombos leva à lise das hemácias. E as hemácias, uma vez lisadas, formam os esquizócitos. Então, temos aí um quadro de lesão endotelial que leva a uma anemia microangiopática com lesão renal. Há que se destacar também o papel da Escherichia coli nas infecções sistêmicas, uma vez que ela alcança a circulação sanguínea, levando à bacteremia. Dois componentes estruturais contribuem para a patogênese das infecções sistêmicas causadas por Escherichia coli. São eles a cápsula e a endotoxina. Isso porque o polissacarídeo capsular, que protege a bactéria da fagocitose, intensifica a capacidade da bactéria causar infecção em vários órgãos. Por exemplo, as linhagens de Escherichia coli que causam meningite neonatal geralmente apresentam um tipo capsular específico denominado de antígeno K1. A endotoxina mais importante é o LPS, o lipopolissacarídeo bacteriano, sendo responsável por várias características da sepse por gram-negativos, como a febre, a hipotensão, a coagulação intravascular disseminada. E esses são os próprios sinais e sintomas desencadeados pela endotoxina LPS da Escherichia coli. No que concerne à patogênese do trato urinário, certos sorotipos O da Escherichia coli causam preferencialmente infecções do trato urinário. Essas linhagens de Escherichia coli, denominadas de uropatogênicas, caracterizam-se por apresentar pile contendo proteínas adesinas que se ligam a receptores específicos do epitélio, né, urinário. E a motilidade da Escherichia coli pode auxiliar em sua capacidade de ascender pela uretra até a bexiga, bem como elas também podem ascender pelo ureter até alcançar o rim, causando a pielonefrite. A Escherichia coli é a principal causa de infecções do trato urinário adquirida na comunidade e ocorre principalmente em mulheres, sobretudo em idade sexualmente ativa, devido a uma uretra mais curta, proximidade entre a uretra e o ânus e devido ao fato de haver colonização da vagina por cepas de microbiota fecal, que pode ocorrer favorecendo assim a infecção urinária mais prevalente em mulheres. A causa mais frequente de infecções nosocomiais do trato urinário tem a mesma frequência em homens e mulheres, nesse caso, é também a Escherichia coli. Nesse caso, essa infecção nosocomial do trato urinário por Escherichia coli, que tem a mesma frequência em homens e mulheres, está associada ao uso de catéteres, porque no caso são infecções intra-hospitalares, pelo uso de catéteres urinários de longa duração. As infecções urinárias, elas podem se limitar à bexiga urinária, e assim são denominadas de cistite. E os sintomas são disúria e micção frequente, como também pode ascender e levar a uma pielonefrite, quando ocorre infecção no sistema pielocalicial. Isso leva a febre, calafrios e dor na região dos flancos. A Klebsiella pneumoniae é um importante membro da família Enterobacteriaceae. São bacilos imóveis, não esporulados, caracterizado pela presença de uma cápsula polissacarídica que confere resistência a diversos mecanismos de defesa do hospedeiro. Bioquimicamente, são descritos como fermentadores de lactose. São lactose positivos e produz urease, são urease positivos. Há 6 espécies de Klebsiella conhecidas, mas a principal para a clínica médica é a Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella pneumoniae é um patógeno oportunista que pode colonizar o trato intestinal, a pele, o nariz, a garganta de indivíduos saudáveis. E a Klebsiella pneumoniae pode causar uma diversidade de infecções dependendo do local colonizado. Pode causar infecções urinárias, infecções do trato respiratório, bacteremia, abscesso hepático, meningite, sepse. São fatores de virulência para essas bactérias. Há se destacar a cápsula de polissacarídeo, que protege essa bactéria contra a ação do sistema imune, pois confere resistência à fagocitose. O lipopolissacarídeo é a endotoxina que ativa o sistema imune, e as adesinas, que favorecem a adesão às mucosas. E os fatores de resistência que conferem a Klebsiella pneumoniae multiresistência são alguns. A exemplo da expressão de beta-lactamase, como as Klebsiellas pneumoniae que expressam beta-lactamase de espectro estendido, que confere resistência a todas as cefalosporinas, penicilinas e monobactâmicos. Além disso, tem as Klebsiellas pneumoniae produtoras de carbapenemases, que são conhecidas pela sigla KPC. As carbapenemases degradam antibióticos beta-lactâmicos do grupo dos carbapenêmicos, conferindo essa bactéria uma enorme resistência.
A Shigella ou Shigella tem a forma de bastonetes, são bactérias imóveis, não formadoras de esporos, são anaeróbios facultativos e não produzem gás sulfídrico. E o fato de não produzir o gás sulfídrico faz com que elas se diferenciem da salmonela. E outra característica que diferencia a Shigella da salmonela é o fato da Shigella ser imóvel. São 4 espécies de Shigella, todas possuem um antígeno O, que é utilizado para dividir em 4 grupos sorológicos. São 4 espécies de Shigella, todas possuem um antígeno O, e são utilizados para dividir em 4 grupos sorológicos, A, B, C e D. O grupo A Shigella dysenterie, que apresenta 12 sorotipos diferentes e é a espécie mais virulenta desse grupo, bem como é responsável por surtos graves e geralmente fatal, a depender da idade. O grupo B e grupo C, respectivamente, são a Shigella flexneri e a Shigella boydii, que são os sorotipos mais comumente encontrados isolados aqui no Brasil. O grupo B, a Shigella flexneri, apresenta 6 sorotipos diferentes e o grupo C, a Shigella boydii, apresenta 23 sorotipos diferentes. E, por fim, o grupo D, que é a Shigella sonnei, que é comum na América do Norte. O conceito de shigelose é a doença causada por alguma espécie de Shigella ou Shigella. As espécies de Shigella causam enterocolite e inflamação dos enterócitos. A Shigella é um importante causador de disenteria bacilar em todo o mundo. Importante relembrar o que significa o termo disenteria: diarreia sanguinolenta. Qualquer shigelose causada por alguma espécie de Shigella trata-se de uma doença que acontece apenas em seres humanos, não havendo reservatório, né, fora dos seres humanos. As Shigellas são os patógenos mais efetivos entre as bactérias entéricas. A dose infectante, a DI50 da Shigella, é baixa, ou seja, a ingestão de 10 a 100 bactérias seria suficiente para causar uma enterocolite, enquanto que 100.000 células de bactérias de Vibrio cholerae ou Salmonella seriam necessárias para produzir os sintomas. As manifestações clínicas da shigelose inclui febre, dores abdominais, tipo cólicas, seguida por diarreia, que inicialmente é aquosa, posteriormente pode conter sangue e muco. Crianças e idosos afetados desenvolvem a doença mais severa. A Shigella dysenterie é a responsável pela doença mais grave da disenteria bacilar, por ser a mais virulenta, e a Shigella sonnei é a causa da doença mais branda. A salmonela são bacilos não esporulados, catalase positivas, oxidase positivas e lactose negativa. É produtora de gás sulfídrico, diferente da Shigella, que não produz. A salmonela produz gás sulfídrico e a maioria das espécies de salmonela são móveis. A salmonela typhi é causadora da febre tifoide e a salmonela paratyphi é a causadora da febre paratifoide, que é semelhante à tifoide, mas branda. A salmonela typhi e paratyphi são exclusivamente de humanos, mas além dos seres humanos, outras espécies de animais podem desenvolver infecções por outros sorotipos específicos de salmonela, como a salmonela gallinarum, a salmonela pullorum, que infectam aves, e a salmonela dublin, que infectam bovinos. E há as salmonelas não tifoides, que causam infecções entéricas, a enterocolite e também infecções extraintestinais. Temos a salmonela enteritidis e a salmonela typhimurium, que causam diarreia, enterocolite e infecções metastáticas como osteomielite, pneumonia, meningite e septicemia. Proteus mirabilis. Proteus mirabilis é responsável por cerca de 90% de todas as infecções em humanos. Amplamente distribuída no meio ambiente, podendo fazer parte seja da microbiota normal do intestino, seja também um causador de infecção no trato urinário. É uma bactéria anaeróbia facultativa, produtora de urease, móvel, devido à presença de flagelo. Em relação à sua patogenicidade, o Proteus mirabilis possui diversos fatores que possibilitam a colonização e a produção de toxinas. Por exemplo, fímbrias, adensina, hemolisinas, urease, receptores de sideróforos, que são aquelas estruturas responsáveis pela quelação e sequestro do ferro do hospedeiro, e esse micro-organismo ele causa infecções do trato urinário adquirida na comunidade ou hospitais. O proteus causa uma infecção urinária alcalina, por converter a ureia em amônio, pela ação da enzima urease. Com isso, se tem um problema, a alcalinização da urina favorece a formação de cristais de estruvita, carbonato de cálcio e apatita, as quais formam os cálculos renais. Os cálculos característicos são cálculos coraliformes.
é indicativo de infecção pelo Proteus mirabilis. Esses cálculos interrompem o fluxo urinário, danificam o epitélio urinário, mas também atuam como verdadeiros ninhos de infecções recorrentes, por aprisionar as bactérias no seu interior. Além da infecção no trato urinário, os proteus podem causar infecções de feridas oculares, do canal auditivo, sepse e pneumonia. A bactéria a seguir que veremos é a bactéria providência. A bactéria providência é um gram-negativo anaeróbio facultativo, é um patógeno oportunista de seres humanos que causa infecções do trato urinário, principalmente na sonda de espera, na sonda vesical, associada à bacteriúria e à bacteremia em pacientes hospitalizados. A espécie mais virulenta é a Providência Stuart, associada a infecções urinárias e que pode causar infecções em pacientes grandes queimados. Apresenta a peculiaridade de serem naturalmente resistentes à ampicilina, amoxicilina, cefalosporina de primeira geração, cefuroxima, gentamicina, tobromicina, nitrofurantoína e colecistina. Podem ser sensíveis à cefalosporina de terceira e de quarta geração, Astreonam e carbapenêmicos. A Morganella morgani é um bacilo também gram-negativo, assim como os demais que vimos nesta parte, e também é um anaeróbio facultativo, urease positivo e produtora de biofilme. É encontrado no meio ambiente e na microbiota intestinal humana. A principal forma de entrada para a infecção é o trato urinário, o trato hepatobiliar, o sangue, a pele, por infecções de mordidas de animais, tecidos moles, e podem causar infecções do trato urinário, infecções da ferida cirúrgica, assim como diarreia e outras infecções. Um importante mecanismo de resistência da Morganella morgani é a resistência natural à ampicilina, amoxicilina, mas o clavulato, lembrando que o clavulato é um inibidor de penicilinase, ok? A cefalosporina de primeira geração e cefuroxima, além de nitrofurantoína e colistina. Então, são antibióticos, né, que não têm atividade contra essa bactéria, porque a Morganella morgani tem resistência natural a elas. E, além disso, produz beta-lactamase cromossômica AMPC, que são capazes de inativar as penicilinas e cefalosporinas de primeira e segunda geração. Então, observe que são mecanismos de resistências muito importantes a considerar que são antibióticos muito comumente utilizados na prática clínica. A Yersinia é um bacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo e móveis. Algumas espécies a se destacar: a Yersinia enterocolítica, que é aquela adquirida da ingestão do leite não pasteurizado, da água não tratada, da carne de porco contaminada, por estar crua ou mal cozida, facilita assim a contaminação. A Yersinia enterocolítica é o agente etiológico de uma gastroenterite importante, levando a quadros diarreicos dramáticos semelhantes ao da cólera. A Yersinia pseudotuberculose é o patógeno entérico, é também enteropatogênica. E também a Yersinia pestis, que é muito conhecida, altamente virulenta, capaz de causar formas graves de uma doença chamada peste bubônica, em que os humanos são hospedeiros acidentais. As infecções causadas por Yersinia pestis são tratadas por streptomicina. Como terapia alternativa, podem ser administrados tetraciclina, cloranfenicol ou sulfametoxazol trimetoprim, para cepas que sejam sensíveis. Além disso, é importante destacar que infecções entéricas causadas por outras espécies de Yersinia são geralmente autolimitadas. Uma importante espécie de bactéria gram-negativa, sem sombra de dúvidas, com enorme relevância à prática clínica, são as Pseudomonas aeruginosas. Esse é um gênero bacteriano muitíssimo importante. São bastonetes gram-negativos, não fermentadoras de lactose, não formadora de esporos e são aeróbias obrigatórias. Em placas de cultura, desenvolve pigmento esverdeado, chamado de pioverdina, com odor característico de frutas, característico inclusive de uva. Também são oxidase positiva, móvel, descarboxilarginina, e é um importante agente de infecção nosocomial, de infecção hospitalar, mas também comunitária. É uma bactéria com elevadíssima resistência a muitos e muitos antibióticos. É versátil nutricionalmente, tem uma diversidade metabólica enorme, o que confere a ela um caráter ubíquo, ou seja, estão por toda
parte. As pseudomonas aeruginosas têm uma capacidade de resistência enorme a muitos antimicrobianos, porque se verifica uma ampla expressão dos fatores de virulência nesse micro-organismo. São fatores de virulência diversificados e presentes em grande número. A destacar adesinas com fímbrias, alginato smiley, que é um biofilme de mucopolissacarídeo, possui pile sexual, que ajuda na troca de material genético, invasinas, que ajudam a invadir células epiteliais, elastase, protease, alcalina, hemolisina, citotoxina, sideróforos, piocianina, motilidade, tem flagelo, e além disso, produz toxinas como a exoenzima S, exotoxina A, que inibe a síntese proteica em nível ribossomal, LPS, que é uma endotoxina importantíssima de ativação da resposta imunológica, produz a fosfolipase C, que tem um papel importantíssimo para a sua proteção e capacidade versátil de infecção e de virulência, porque destrói a membrana plasmática das células e destrói o surfactante pulmonar e inativa opsoninas importantes, muito importantes, né? São capazes de apresentar mudanças genéticas por conjugação e transdução, resistência natural a drogas, fator R e plasmídio de resistência, que confere grande capacidade de adaptação e adquirir sempre mecanismos de resistência a novos antimicrobianos. Há também os fatores que predispõem à infecção pela pseudomonas aeruginosas. A pioverdina e a piocianina, que são quelantes de ferro e favorecem o crescimento dessas bactérias. Esse é um patógeno, sem sombra de dúvidas, oportunista e dificilmente causa infecções em pacientes imunocompetentes. E é um dos mais importantes agentes de infecções hospitalares. A interrupção de barreiras cutâneas ou da mucosa após um trauma ou após um procedimento cirúrgico pós-operatório, uso prolongado de catéter, hemodiálise, queimadura, imunodepressão fisiológica em prematuros, neonatos, idosos, imunodepressão terapêutica com corticoide, uso de imunossupressor e antineoplásicos são fatores importantes que predispõem à infecção por este patógeno, uma vez que se trata de um micro-organismo que é um patógeno oportunista. Além disso, é importante destacar que há alguns grupos de riscos para desenvolver infecção por pseudomonas aeruginosas. São grupos de riscos: pacientes diabéticos, indivíduos com fibrose cística, pacientes com doença granulomatosa crônica, pacientes com imunodeficiência primária ou secundária e pessoas que sofreram queimaduras. São etapas importantes da infecção pela pseudomonas aeruginosas: a adesão bacteriana local e colonização, a invasão local e, por fim, infecção sistêmica e disseminada. Além disso, vamos enfatizar aqui os mecanismos de resistência das pseudomonas aeruginosas, tamanha a importância dessa espécie bacteriana. A começar pelas bombas de efluxo, que são bombas que expulsam, promovem o efluxo multidrogas de uma diversidade de antimicrobianos, oferecendo, portanto, resistência a quinolonas, tetraciclinas, clorafenicol, beta-lactâmicos, macrolídeos, novobiocina, trimetoprim, sulfonamidas, carbapenêmicos, com exceção do imipenem, que parece ainda haver uma ação antimicrobiana contra a pseudomonas aeruginosa. Além disso, as pseudomonas elas podem fazer a perda de purinas, diminuir a expressão de purinas na membrana externa, dificultando a entrada do antibiótico. Outro mecanismo de ação é a produção de beta-lactamases, como carbapenemases, que é uma beta-lactamase que é capaz de degradar todos os beta-lactâmicos. São capazes de degradar penicilinas, cefalosporinas, astreonan, carbapenêmicos e por aí vai. Então, as pseudomonas aeruginosas produzem beta-lactâmicos de espectro estendido, conhecido pelas siglas ESBLS, que oferecem resistência à penicilina, cefalosporina e astreonan. Além disso, produz enzima inativadora de aminoglicosídeos, também conferindo resistência aos aminoglicosídeos. Assim sendo, as pseudomonas aeruginosas apresentam a resistência a uma variedade de antibióticos, incluindo aminoglicosídeos, quinolonas, beta-lactâmicos. Então, é realmente uma espécie muito bem adaptada, com resistência a uma ampla gama de antimicrobianos disponíveis. Os principais sítios e processos infecciosos pelos quais a pseudomona aeruginosa é responsável. No trato respiratório superior e nos olhos, as pseudomonas elas podem causar otite externa, otite média maligna, sinusite, conjuntivite, úlcera de córnea, endoftalmites. No trato respiratório superior, ainda, as pseudomonas aeruginosas podem causar pneumonia grave em pacientes internados,
em UTI, infecção pulmonar crônica na fibrose cística, tendo uma importante mortalidade associada a pacientes com fibrose cística, que são muito suscetíveis à infecção pelas pseudomonas aeruginosas. No sistema nervoso central e também associada à bacteremia, as pseudomonas aeruginosas estão implicadas na septicemia, meningite, abscesso cerebral, endocardite. No trato urinário, pode causar infecção do trato urinário, ITU. Trato gastrointestinal também pode causar enterocolite necrosante, tiflite, que é a inflamação do seco, e infecções superficiais de tecidos moles. Pseudomonas aeruginosas podem estar implicadas em foliculite, celulite, fasciite necrosante, gangrena, síndrome da unha verde, ectima gangrenoso em indivíduos neutropênicos. E, além disso, em ossos e articulações, a infecção pela pseudomonas aeruginosa está implicada na osteomielite e na osteocondrite. A Serratia marcescens é um anaeróbio facultativo, pertencente também à família das Enterobacteriaceae e é considerada uma bactéria oportunista, geralmente associada a infecções hospitalares, nosocomiais. A espécie do gênero Serratia mais comumente isolada em amostras clínicas é a Serratia marcescens, sendo considerado o membro mais importante do gênero. A Serratia marcescens é responsável por uma grande porcentagem de infecções hospitalares e geralmente está associada a uma variedade de infecções humanas, em particular da corrente sanguínea, do trato respiratório e urinário e na septicemia. A espécie destaca-se também por apresentar elevado nível de resistência intrínseca a antimicrobianos, além de persistir por longos períodos no ambiente hospitalar. A Neisseria são cocos gram-negativos anaeróbios obrigatórios, que normalmente se apresentam aos pares em diplococos. É uma bactéria encapsulada. Cocos gram-negativos produtores de catalase e oxidase. Os elementos de virulência da Neisseria estão no fato de possuírem fímbrias e possuírem um antígeno LOS, conhecido como lipooligosacarídeo, que causam reações imunológicas potentes, à semelhança do LPS bacteriano. A localização da Neisseria patogênica é intracelular. A Neisseria gonorreae é o agente etiológico da infecção sexualmente transmissível. A Neisseria meningitidis são os meningococos causadores da meningite, principalmente em crianças menores de 5 anos, por ação da toxina presente no LCR, no líquido cefalorraquidiano, desencadeando resposta inflamatória potente no hospedeiro. A meningite causada pela Neisseria meningitidis começa subitamente, com cefaleia intensa, vômitos e rigidez da nuca, podendo evoluir ao coma em algumas horas. É uma doença grave e deve ser tratada com emergência clínica. Na Neisseria gonorreae, a gonorreia está ali acometendo uretra, cérvix, epidídimo, próstata e ânus. Pode também evoluir com artrite séptica, doença inflamatória pélvica, perihepatite, septicemia, uretrite gonocócica, oftalmia neonatal. Em mulheres, pode acarretar em uretrite, cervicite, disúria, sangramento intermenstrual, corrimento vaginal. Alguns fatores de virulência da Neisseria gonorreae são fímbrias adesinas, protease para IgA, que destrói anticorpos IgA, que são anticorpos que protegem da invasão através das mucosas, proteínas de ligação à transferrina e variação antigênica. A Neisseria meningitidis é causadora da meningite, mas também da bacteremia meningococemia e também da pneumonia. A sepse causada por meningococo pode levar a grave coagulação sistêmica intravascular disseminada. Alguns fatores de virulência são cápsula polissacarídica, né, já que trata-se de um micro-organismo encapsulado, endotoxina, que é a endotoxina LOS, chamada lipooligosacarídeo. Além disso, também apresenta proteases para IgA, fímbrias adesinas e proteínas de ligação à transferrina. As cepas de Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreae são naturalmente resistentes a licosamidas, clindamicina, licomicina e a colistina. A Neisseria meningitidis responde naturalmente às penicilinas, às cefalosporinas de terceira geração, pela boa penetração licórica e aos carbapenêmicos. A Moraxella catarrhalis é um diplococo gram-negativo, estritamente anaeróbio, e a maioria dos isolados produz beta-lactamase e é resistente à penicilina.
tem potencial de infecção de vias aéreas, levando a otite, sinusite, bronquite, broncopneumonia e infecção ocular. Essas bactérias elas são uniformemente suscetíveis à maioria dos outros antibióticos, incluindo cefalosporina, eritromicina, tetraciclina, sulfametoxazol, metropima, e a combinação de penicilinas com inibidor de beta-lactamase, como é o caso, por exemplo, do ácido clavulânico. Na doença do trato respiratório inferior, os pacientes eles têm um aumento da tosse com produção de escarro purulento e aumento da dispneia. Hemófilo influenza. A hemófilo influenza são assim chamados porque têm afinidade pelo H-chocolate. O H-chocolate ele é um meio de cultura derivado do sangue do carneiro, do coelho, hemolizados. E são gram-negativos anaeróbios facultativos e imóveis. Há cepas capsuladas, há 6 sorotipos capsulares. E o mais importante é o sorotipo B. E há cepas não capsuladas. Estas cepas, elas não são tipáveis. Importante lembrar que a presença de cápsula concerne um fator de virulência importantíssimo. Essa bactéria está presente principalmente na faringe e outros lugares. Onde pode ser encontradas são na conjuntiva ocular e no trato genital. A transmissão ocorre por gotículas transportadas pelo ar ou por contato direto com as secreções. Fatores de virulência são a cápsula constituída de polirribosil fosfato e é o principal fator de virulência. Além disso, tem o sorotipo B, que é o mais virulento, e a cápsula é utilizada conjugada com a proteína para a fabricação de vacinas. A cápsula é importante para a bactéria porque a protege da fagocitose. O LOS, que é o lipooligosacarídeo do hemófilo influenza, é uma estrutura da parede celular gram-negativa das bactérias gram-negativas semelhante ao LPS e possui atividade de endotoxina, além de possibilitar a adesão às células do próprio hospedeiro. A presença de fímbrias com adensina para a mucosa também é um fator importante de virulência, porque as adesinas permitem a fixação dessas bactérias à mucosa respiratória. A IgA1, protease, inativa o anticorpo IgA1, que tem papel importante na defesa contra agentes infecciosos nas mucosas. A patogênese da bactéria Haemophilus influenzae está relacionada à capacidade desse micro-organismo colonizar as mucosas das vias aéreas superiores, por meio da interação da adesina das suas fibras com as células da mucosa do trato respiratório do hospedeiro. Então, com a sobrevivência intracelular e a viabilidade da infecção, isso permite a multiplicação e disseminação local e sistêmica. São agentes que causam infecção no ouvido médio, nos seios nasais, no trato respiratório inferior. Infecções sistêmicas são também decorrentes da invasão da corrente sanguínea com infecções à distância, como celulite, meningite, artrite séptica. Além disso, destaque-se infecções do trato respiratório, dos seios nasais, ouvido médio, trato respiratório inferior, sinusite, faringite, epiglotite, bronquite, pneumonia, meningite, celulite orbital, periorbital, artrite séptica, sepse, além da meningite, com doença primariamente manifestada em crianças imunocomprometidas, que se caracteriza por um quadro de febre, dor de cabeça grave e sinais sistêmicos. A Haemophilus influenzae, ela está muito associada a otites, sinusites agudas e crônicas. Além disso, essas bactérias elas são naturalmente resistentes aos macrolídeos, como eritromicina, azitromicina, e as licosamidas, como clindamicina e licomicina. Agora iremos falar sobre as micobactérias, que são bactérias aeróbias estritas, que necessitam da presença de oxigênio, são intracelulares obrigatórias, crescem dentro de outras células, portanto, e são geralmente aquelas que apresentam um crescimento mais lento. A camada externa dessas bactérias são ricas em lipídios, cujo principal componente é o ácido micólico. Há também a lipoarabinomanana, que tem um papel similar ao LPS e ao lipooligosacarídeo, com papel de endotoxina. Esses são bacilos ácido álcool resistentes. E, além disso, uma característica também que confere resistência à dessecação dessas bactérias é a presença desse ácido micólico e ao fato de serem bacilos álcool-ácido resistentes. Logo, eles conseguem sobreviver muito bem a ambientes externos ao hospedeiro. As principais representantes dessas micobactérias, que são patogênicas, são Mycobacterium tuberculose e Mycobacterium leprae. E iremos abordá-las a seguir. O Mycobacterium tuberculose é um patógeno intracelular, assim como as demais micobactérias, que é capaz de estabelecer infecções que duram a vida toda. O Mycobacterium tuberculose entra pelas vias aéreas respiratórias.
Alguns mecanismos de virulência são atribuídos ao fato de a Mycobacterium tuberculose evitar a fusão do fagossoma com o lisossoma por meio do bloqueio da molécula específica que faz esta ligação, que é um autoantígeno 1 do endossoma primário. E a bactéria fagocitária também é capaz de evadir a morte no macrófago. A infecção primária é pulmonar e os seres humanos são o único reservatório natural. A tuberculose extrapulmonar pode ocorrer como resultado da disseminação hematogênica dos bacilos durante a fase inicial de multiplicação. As manifestações clínicas de tuberculose incluem as seguintes. Os pacientes tipicamente apresentam queixas não específicas de mal-estar, perda de peso, tosse, suores noturnos, febre alta acima de 38 graus, diária e vespertina. O diagnóstico é clínico, pode-se ter evidência radiográfica de doença pulmonar, pode-se fazer teste de reatividade da pele positiva com PPD, com injeção intradérmica de tuberculina, e, além disso, a microscopia com cultura positiva, a cultura do escarro. Agora iremos abordar o Mycobacterium leprae, um bacilo aeróbio obrigatório, que não é capaz de ser cultivado em meios artificiais, ou seja, não cresce em cultura. O reservatório dessa micobactéria é seres humanos, e essa bactéria é causadora de uma das doenças mais antigas de que se tem conhecimento em seres humanos, a hanseníase. Trata-se de um parasito intracelular obrigatório, assim como a Mycobacterium tuberculose, infectando macrófagos. No entanto, células de Schwann e células da pele epiteliais também podem ser infectadas pelo Mycobacterium leprae. Existem basicamente dois polos, dois extremos da doença, dependendo do tipo de resposta imunológica dos indivíduos. Há um polo extremo pauci-basilar e o outro polo multibacilar. Sendo assim, as manifestações clínicas da hanseníase dependem da reação imune do paciente, do hospedeiro, à bactéria. Entre os extremos, podemos distinguir algumas das formas da doença dentro do espectro de manifestação, entre as quais destacam-se as formas indeterminada, vichoviana, tuberculoide dimorfa ou borderline. A hanseníase indeterminada é o estágio inicial da doença, com o número de até 5 manchas de contorno mal definidos e sem comprometimento neural, máculas, né, que são aqui descritas como sendo máculas de caráter acrômicas, né, ou hipocrômicas, né? Além disso, temos a forma tuberculoide, que é confinada aos nervos periféricos, causando poucas lesões, com máculas ou placas com bordas delimitadas, eritematosas e geralmente elevadas com diminuição da sensibilidade. Nessa hanseníase tuberculose, a gente destaca basicamente manchas ou placas de até 5 lesões bem definidas com um nervo comprometido. E na forma vichoviana, ou lepromatosa, caracteriza-se por múltiplos nódulos ou placas elevadas com infiltração dérmica, quando na face resulta na face leonina, com perda de sobrancelhas e cílios, quando muito avançado. Na hanseníase vichoviana, a principal característica é um defeito na imunidade mediada por célula. E, por outro lado, temos a borderline, ou dimorfa, que é caracterizada pela presença de manchas e placas acima de 5 lesões com bordos, às vezes, bem pouco definidos, com comprometimento de 2 ou mais nervos e ocorrência de quadros reacionais com maior frequência. As espiroquetas. Há 3 gêneros que causam infecções em seres humanos. Temos o Treponemas, que é causadora da sífilis, a Borrelia, causadora da doença de Lyme, que é a doença causada pela picada do carrapato, e a Leptospira, que é causadora da leptospirose. São bacilos espiralados, são móveis devido à presença de ondulações de filamentos axiais situados abaixo da membrana externa dessas bactérias, e os treponemas leptospiras podem ser visualizados apenas por microscopia de campo escuro impregnado com prata ou por imunofluorescência. Já as borrélias são maiores e podem ser coradas por Giemsa e outros corantes hematológicos e podem ser visualizadas ao microscópio óptico comum. Iremos abordar o agente etiológico da sífilis, o treponema pálido. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, cujo agente etiológico, o treponema pálido, não é cultivável em meio externo e mesmo no hospedeiro exibe um crescimento muito lento. Os antígenos do treponema pálido podem ser identificados por teste de hemaglutinação.
Esses antígenos induzem anticorpos inespecíficos que podem ser identificados pela floculação de lipídios cardiolipina, extraídos de tecidos normais de mamíferos. Tanto anticorpos específicos quanto antitreponêmicos, né, são utilizados nos diagnósticos sorológicos da sífilis. É importante destacar que a imunidade contra a sífilis não é completa. É importante definirmos os tipos de sífilis. Há a sífilis primária ou inicial, que é caracterizada por uma ou mais lesões cutâneas, denominadas de cancros duros, no local de penetração da espiroqueta. O cancro é indolor, forma-se de 1 a 10 semanas e representa o sítio primário da replicação da bactéria. Há também a sífilis secundária, caracterizada pela presença de roséolas sifilíticas, que são lesões maculosas, que têm um acometimento característico na pele da região palmo-plantar, mas também em mucosa, sendo de grande valor diagnóstico. Essas lesões são chamadas de condiloma plano e essas lesões são ricas em espiroquetas e altamente infectantes, bem como cicatrizam-se espontaneamente. Além disso, o paciente pode apresentar alopecia em clareira e pode haver nefrite, meningite e hepatite. A sífilis terciária, por sua vez, acomete o terço restante dos indivíduos. A doença progride para o estágio terciário, em que há sintomas decorrentes da presença de gomas sifilíticas, aneurisma de aorta ascendente, estenose do ósseo coronário e insuficiência aórtica. Essa fase é sintomática, mas não contagiosa. A neurosífilis se manifesta com meningite sifilítica, tarbe dorsalis e atrofia óptica. E há que se destacar também a sífilis congênita, de transmissão vertical através da mãe não tratada ou tratada de forma inadequada, normalmente a partir do 3º mês de gestação. Caso não tratada, pode acontecer aborto ou múltiplas malformações congênitas. A leptospira é o agente etiológico da leptospirose. O principal agente é da espécie Leptospira interrogans, o agente principal causador da leptospirose. São espiroquetas delgadas, intensamente espiraladas, não são coradas pelos métodos habituais de coloração, crescem em meios bacteriológicos contendo soro, e a leptospira ela sobrevive por várias semanas e meses em fontes de água doce. No entanto, ela pode sobreviver por apenas poucas horas em água salgada. Qualquer pessoa que tiver contato com a água das chuvas ou lama contaminada poderá se infectar. A leptospira infecta animais variados, incluindo ratos e outros roedores, animais de criação domésticos e animais de estimação. O homem pode se infectar pelo contato direto com animais infectados, como animais de estimação, exposição e contato direto aos fluidos, como a urina e demais secreções de animais infectados, sobretudo em pessoas que trabalham em granjas ou matadouros, ou indiretamente através do ambiente, por meio de água contaminada. A infecção acontece quando as bactérias são ingeridas ou atravessam as membranas de mucosas ou pele. Doença tem fase precoce, com período de incubação de 1 a 30 dias, em média, 7 a 14 dias. Sintomas são febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, podendo também acontecer vômitos, diarreia e tosse, sufusão conjuntival, que é a vermelhidão difusa da conjuntiva, que é característico da leptospirose. Já na fase tardia, apresenta-se como a síndrome de Weil. A síndrome de Weil é caracterizada por uma tríade típica de Charcot, caracterizada por icterícia, dor abdominal, hipocôndrio direito e febre com calafrios. Além disso, o paciente ele pode apresentar com hemorragias devido a vasculite cutânea e mucosa, que pioram devido à plaquetopenia e insuficiência renal associada devido à lesão renal aguda. No mais, é importante chamar a atenção aos principais agentes etiológicos da infecção urinária. Os agentes etiológicos mais comumente implicados são Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus faecalis e Streptococcus agalacti. De acordo com a topografia, podemos diagnosticar a infecção urinária em uretrite, cistite, pielonefrite ou apenas bacteriúria assintomática. Os sinais e sintomas incluem polaciúria, disúria, dor suprapúbica, urgência urinária, sobretudo em pacientes com cistite. Exames complementares sumário de urina e urocultura também se aplicam. O diagnóstico é sobretudo clínico, afinal a clínica é soberana. Deve-se solicitar exames antes de iniciar a antibioterapia, mas não precisa dos exames para complementar ou para instituir o tratamento. O tratamento ele é instituído por meio do diagnóstico clínico, embora os exames possam ser solicitados, a exemplo do sumário de urina e da urocultura. Aqui estão as bactérias mais comuns na prática clínica.
No curso de antibiótico terapia que iniciaremos, é preciso dominar algumas bactérias de acordo com suas classificações básicas. Os cocos gram-positivos mais importantes são os estafilococos, streptococos e enterococos. Os cocos gram-negativos mais importantes destacam-se as neisserias e moraxellas. Dos bacilos gram-positivos destacam-se a listéria e a clostridium. Dos bacilos gram-negativos destacam-se as pseudomonas, hemófilos e as enterobactérias. Das enterobactérias destacam-se Klebsiella, Escherichia, Salmonella e Shigella. E das bactérias atípicas, que não são classificadas nem como gram-positivas, nem como gram-negativas, destacam-se entre elas Mycobacterium, Chlamydia, Mycoplasma e Treponema. No próximo vídeo, abordaremos mecanismos de resistência aos antimicrobianos e a farmacologia básica e clínica propriamente dita dos antimicrobianos utilizados contra as bactérias abordadas nesta primeira parte. Aqui estão as principais referências em microbiologia clínica e microbiologia médica que foram utilizadas para fundamentar esta apresentação. Aqui estão, mais uma vez, as referências utilizadas. Se gostou do conteúdo, aperta aí o gostei, se inscreve no canal e também aperta o sininho para acompanhar a publicação de mais aulas, sempre que elas forem aqui publicadas no canal. Acompanhe a gente também lá no Instagram. Segue lá, Farmacologia HD. É isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e excelentes estudos.